Salve progressistas, eu sou o Clayson. Obrigado a você que mais uma vez está aqui com a gente no feriadão de Corpus Christi. Muita gente está viajando, muita gente está curtindo o feriadão. Nós estamos aqui trabalhando aqui para você, como sempre. Todos os dias, segunda a segunda, a gente está aqui para conversar contigo e hoje nós vamos repercutir o que está acontecendo na internet com relação a uma entrevista ao podcast Papagaio Falante que foi concedida pelo Fábio Porchat. Tem uma série de questões para a gente falar a respeito dessa entrevista. Eu vou trazer o trecho mais importante da entrevista aqui para você e vou deixar o link para você acompanhar a reportagem completa. Desculpe, né? Na verdade, é a entrevista completa ou podcast completo. Vamos colocar assim mais corretamente. E aí, se você tiver interesse, eu acho bem legal acompanhar. O Porchat é um cara muito inteligente, muito consciente. É um sujeito que já há um bom tempo ele tem demonstrado esse diferencial. A gente tem alguns artistas brasileiros, algumas celebridades que valem a pena a gente prestar atenção. São jovens, né? O Porchat tem 38 anos e já tem, assim, muito o que dizer. Algumas pessoas estão criticando o Porchat, a maioria das pessoas estão elogiando. Os que criticam colocam algumas questões sobre o fato, não podemos ficar com mensagens de ódio. Imagina, mensagens de ódio. Como se o bolsonarismo fosse a coisa mais santificada que existe, né? E outras pessoas estão dizendo que essa contundência foi até pouca. Tem mais adjetivos aí pro Bolsonaro. A verdade é que foi perguntado para o Fábio em quem ele vai votar. Aí ele colocou que vai votar no Ciro e explicou o que pode acontecer para ele não votar no Ciro. E aí falou a respeito do Bolsonaro. Eu vou trazer esse trecho aqui para você, a gente vai trazer algum comentário a respeito desse assunto e a gente sempre pede para que você dê o like no nosso vídeo e para que você se inscreva no canal. Eu só estou lembrando, para que você não se esqueça, que é muito importante que você dê o like, é muito importante que você apoie os canais progressistas, então por favor dê o like. Se você ainda não se inscreveu, nós estamos comemorando os 320 mil inscritos, estamos com a nossa meta aqui dos 350. Na verdade a nossa meta é o 500 mil. A gente quer, entendeu? Meio milhão, nós vamos chegar lá. Não sei quando, mas com a sua ajuda a gente chega lá. Vamos acompanhar o vídeo e a gente volta com o comentário. Se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, para tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. A verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto, ele é um cara que não tem humanidade. É uma pessoa que durante a pandemia, que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso, ele fala, eu não sou coveiro. Ele não tá nem aí pras pessoas. Ele não tá nem aí, ele não tem a menor dignidade. A gente tá falando de uma coisa que, assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é abjeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente, que agride, que fala pra mulher, você não merece ser estuprada. Olha o que ele fala pras pessoas. É isso que então, isso não é gente. Isso é subgente, isso é rato, isso é verme. E não dá pra ter um país comandado por verme. E ainda por cima um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, e um cara vagabundo que não trabalha. Ele não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário, ele fica andando de jet ski, as pessoas estão morrendo de fome, ele não trabalha, ele não corre atrás, esse cara não tem agenda, a agenda dele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem é que trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém trabalha depois do meio-dia no país, todo mundo trabalha antes. Esse homem é o presidente da república de um país que está fudido. Então esse cara precisa ser tirado, de algum jeito, de alguma forma. Tem dois pontos distintos pra gente refletir sobre essa fala do Porchat. Primeiro é ele dizer que vai votar no Ciro. Olha, eu quero dizer uma coisa importante aqui. Eu sei que muitos petistas ficam muito chateados com essas palavras do Ciro contra o Lula, contra o PT. E eu quero falar com a mais absoluta sinceridade pra você. Eu detesto essas críticas que o Ciro faz com relação ao Lula e com relação ao PT. Eu acho um equívoco descomunal. A minha opinião, eu realmente acho uma porcaria.
A estratégia que o Ciro inventou de falar mal de Lula e PT é uma das coisas mais nojentas, mais asquerosas que um político considerado um político progressista poderia fazer. Então eu sou completamente contra essa estratégia do Ciro e eu preciso colocar isso para você com a mais absoluta sinceridade. Isso já há um bom tempo, isso tem me chocado muito e eu tenho ficado muito triste com isso. Então eu quero colocar isso porque nesse ponto eu concordo com os petistas, eu acho que é um erro descomunal. E é importante colocar aqui também o projeto do Ciro. O Ciro tem um bom projeto. Eu considero um projeto excelente mesmo. E isso precisa também ser colocado. O Ciro não poderia queimar pontes agora. Porque Lula não é eterno, a gente pode ter um momento futuro com relação aos progressistas, e essa estratégia do Ciro está queimando pontes, ao ponto que no momento futuro as pessoas vão ficar magoadas com o Ciro, chateadas com ele, e não vão dar esse voto de confiança para ele no futuro, justamente por esse papel imbecil que ele está fazendo. Então, veja bem, é uma situação de conflito eterno aqui, principalmente comigo, porque em 2018 a minha família inteira votou no Ciro. Mesmo que eu tenha tido naquele momento um alinhamento com relação ao PT, especificamente em função do Haddad ser sim, na minha opinião, o melhor ministro da educação que a gente já teve e tudo mais, eu achei correto eles votarem no Ciro, porque sim, havia uma estratégia naquele momento que era a eleição de um cara que poderia derrubar o Bolsonaro com chances maiores do que o Haddad. Então eu entendi naquele momento. Né? Depois, obviamente, nós continuamos votando, no meu caso, né, votando no Haddad, isso é óbvio, é evidente. Mas a questão deste ano, ela tá praticamente, é um impeditivo votar no Ciro. É proibido em função disso, em função do fato do Ciro estar fazendo essa estratégia que eu considero horrível, ridícula. Não concordo. Agora, eu tenho esse distanciamento, certo? Eu consigo ver que é um puta candidato, com perdão na palavra. O Ciro é um puta político, né? No ponto de vista do entendimento, da inteligência, da possibilidade que ele apresenta para a política, especialmente nessa área progressista. Tem gente que até acha que ele não é progressista e tudo mais. Eu consigo entender todo o aspecto. Eu consigo ver o lado dos ciristas e consigo ver legitimidade numa defesa de uma candidatura como a do Ciro e consigo ver o lado dos lulistas e petistas, aos quais eu me alinho mais em função do fato de, primeiro, a gente ter essa possibilidade realmente do Lula ter mais chances agora de tirar o Bolsonaro e, em segundo lugar, em função do fato de eu estou muito chateado com o Ciro. Eu tenho que ser muito sincero, tá? E essa sinceridade, eu sei que muitas pessoas ficam chateadas quando a gente fala isso aqui, porque existe um grupo, especialmente alguns ciristas, que não gostam que a gente faça críticas. Mas eu preciso falar, gente. Eu preciso ser honesto. Acho um erro descomunal. E muitas pessoas vão defender. Eu sei que muitas pessoas defendem que o Ciro tem que falar mal do PT, que tem que falar mal do Lula. Cara, ok. Só que eu não concordo, tá? Eu consigo. Se você tem opiniões contrárias, coloca aqui também nos comentários. Desde que você não xingue aqui os inscritos aqui do canal, não fica uma baixaria. Você tem o direito de colocar todas as suas opiniões aqui. Aqui é democracia real mesmo. E esse é um canal progressista, então tá tudo certo. Não acho crime defender a candidatura do Ciro, acho a candidatura do Ciro legítima no campo progressista, vejo legitimidade nos ciristas, só é essa questão mesmo, de atacar Lula e PT numa situação em que a gente tinha que aumentar mesmo, era o anti-bolsonarismo. Porque o antipetismo pode prejudicar, principalmente um segundo turno, e eu não vejo isso estrategicamente como uma boa ideia, tá certo? Posso até falar futuramente, novamente, sobre esse assunto, trazer essas questões, mas eu considerei de uma honestidade gigantesca do Fábio dizer, olha, se o Ciro tiver lá com os seus 7, eu vou votar no Lula no primeiro turno, né? Eu vou
me vestir aí de estrela e tal e vou votar no Lula. E essa é a proposta, sabe, gente? Hoje, agora, nós temos realmente uma situação muito específica. A gente tem um candidato ridículo, um candidato assassino, genocida, baixo, um sujeito que fala que Jesus Cristo tinha que ter arma. Você já conseguiu imaginar Jesus Cristo dando um tiro numa pessoa, matando pessoas na bala? Você consegue imaginar isso? Mesmo que você não seja um religioso, sendo um ateu, tá? Pense no Jesus Cristo histórico. Você imagina Jesus Cristo matando pessoas na base da bala? Você imagina isso? Então, é uma situação muito complicada. Então, eu reitero aqui o meu pedido. Vamos pensar do ponto de vista estratégico. As pessoas condenam muito o tal do voto útil. Voto útil agora não funciona. Gente, funciona. Funciona. A gente não sabe o que pode acontecer no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, porque esses caras são capazes de tudo. Você está vendo o que está acontecendo aqui. Então, esse segundo ponto da resposta do Fábio Porchat, eu achei espetacular. Desculpa aí, meu vizinho está fazendo uns barulhos. Se sair aqui, você me perdoe. Mas eu considero realmente de uma honestidade gigantesca. Então, vamos esperar. Vamos ver se o Ciro consegue crescer nas pesquisas. Ao que tudo indica, parece que não. Mas tudo bem, se ele se transformar num candidato viável para um segundo turno, até pode ser, né? Temos aí 3 meses e meio para frente ainda, até o dia da votação. Então vamos ver o que pode acontecer. Caso contrário, eu faço esse pedido. A gente precisa pensar em tirar o Bolsonaro o mais rápido possível. E os adjetivos que foram colocados pelo Fábio, eles são corretíssimos, porque eles refletem aquilo que é o Bolsonaro. Aquilo que o Bolsonaro fez não fez, na verdade, durante a pandemia. As declarações do Bolsonaro, essa busca desenfreada por armas, que é algo que vai trazer uma herança maldita por 30 anos ainda para frente, 40 anos. Nós temos mais armas nas mãos de civis do que das Forças Armadas juntas. O que isso pode acontecer daqui a um tempo, sendo que hoje, agora já está acontecendo. Essa região onde assassinaram cruelmente o Dom e o Bruno, ela aumentou a criminalidade violenta em mais de 500% sob Bolsonaro. Então a gente já está vendo um aumento da violência, nós estamos vendo um aumento das mortes violentas, a gente está vendo um aumento de crimes com armas de fogo, e isso só tende a piorar muito e muito. Então fica aqui, eu quero saber a tua opinião também. Você acha que o Fábio Porchat exagerou nos adjetivos? Você acha que o Bolsonaro não é nada disso? Ele é uma outra pessoa, ele é um santo, ele é um Messias, ele é a solução para o país? Você acha realmente que num momento lá em agosto, em que a candidatura do Ciro não seja viável, os ciristas devem continuar ou devem ter o voto útil? É uma questão que eu vou ler os comentários, eu quero que você me fale, eu quero que você diga aqui qual é a sua opinião. Quem sabe a gente possa até futuramente fazer um outro vídeo ou mesmo uma live para abordar isso e para a gente responder a todo mundo que vai colocar suas respostas no vídeo de hoje. Peço para que você dê o like aqui, para você que está no feriado prolongado, eu desejo um bom feriado prolongado aí para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Ciristas e lulistas, olhem lá, hein? Não vão brigar aqui, por favor, porque vocês são acolhidos aqui no canal. Sim, são sim, porque afinal de contas esse é um canal progressista. Então, por favor, sejam cavalheiros e as mulheres sejam educadas nesse sentido, para a gente não ter nenhum problema, tá bom? E ative o sininho se você é inscrito no canal, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude aqui pelo Apoia-se. A gente tem pessoas que nos ajudam mensalmente com o nosso Apoia-se. Eu estou tentando elaborar um esquema aqui, que no domingo eu vou adiantar como vai ser isso. Estou tentando conversar com o pessoal do Apoia-se para eles me auxiliarem aqui, para a gente fazer um trabalho bacana. E você que pode, você que quer, tem que querer e tem que poder. Você pode fazer uma doação pelo Pix, qualquer valor.
qualquer valor, se você puder e quiser, né? Qualquer valor, isso vai fazer com que o nosso canal continue adiante, porque nós somos um canal independente, a gente precisa dessa ajuda, tá bom? Bom feriado prolongado, bom final de semana, a gente se encontra numa próxima.